Você pode realmente confiar em Deus com os detalhes da sua vida? Muitas pessoas responderiam sim a essa pergunta, mas quando são colocadas em situações onde precisam de fato confiar, a realidade se mostra bem diferente. Nesses momentos, muitos de nós enfrentamos dificuldades, cada um à sua maneira. Alguns de nós lutamos porque não temos paciência para esperar o tempo de Deus. Estamos tão acostumados com entregas rápidas e soluções imediatas que nos falta a disposição de esperar com fé e oração até que Deus haja em nossas vidas. Você já se viu em uma situação onde não conseguia entender se Deus estava tentando te ensinar algo ou se talvez estivesse te disciplinando? Já caiu de joelhos e orou: Senhor, me ajuda a confiar em Ti, mesmo sem entender o que está acontecendo. Pai, me ensina a ter fé, mesmo quando as circunstâncias não fazem sentido. A palavra de Deus nos encoraja com Provérbios, capítulo 3, versículos 5 ao 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confiar no Senhor de todo o coração significa justamente isso. Confiar mesmo quando não entendemos. Confiar mesmo quando dói. Ter fé mesmo sem ter todas as respostas. Uma das coisas que mais enfraquecem a nossa fé é a necessidade de entender tudo. Somos humanos tentando compreender um Deus infinito, eterno e soberano. Mas como crentes, precisamos aprender a orar, pedindo que Deus nos ensine a não depender da nossa própria compreensão, porque ela é limitada, falha e muitas vezes nos afasta da paz que vem da confiança nele. Mesmo sem conhecer o plano completo ou todos os detalhes, precisamos lembrar: é Deus quem está por trás de cada desafio, orquestrando tudo com um propósito. Cada prova, cada montanha, cada gigante que enfrentamos pode estar sendo usado para fortalecer o nosso caráter e firmar a nossa fé. É Deus quem guia nossos passos, tanto nos dias bons quanto nos difíceis. Em vez de orarmos sempre por respostas, por que não orarmos para que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas? Deus é fiel, independentemente das circunstâncias atuais. Romanos 8:28 declara: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que, se Deus envia uma tempestade, é para o nosso bem. Se Ele derrama uma bênção, também é para o nosso bem. E mesmo quando Ele permite que sejamos perseguidos ou enfrentemos inimigos, ainda assim está trabalhando em nosso favor. Eu realmente creio que quando a Bíblia diz todas as coisas cooperam para o bem, isso inclui até os momentos difíceis, porque muitas vezes é através da luta que descobrimos que Deus pode abrir caminhos onde parecia não haver saída. Então, se a vontade dele for feita, que assim seja. Se ele permitir que eu seja cercado por adversários, talvez seja apenas para me mostrar que ele pode preparar uma mesa para mim na presença deles. Em cada situação, oro para que o propósito de Deus se cumpra em nós, por meio de nós e para nós. A doutrina da providência de Deus nos ensina algo precioso. Deus se importa com os mínimos detalhes da nossa vida. Nada passa despercebido por Ele. Absolutamente nada escapa ao seu olhar atento. Ele sabe quando um pardal cai. Ele conta cada fio de cabelo em nossa cabeça. Com esse cuidado tão pessoal, como podemos pensar que Ele não se importa com aquilo que pesa em nossos corações? Tudo o que Deus faz é para a sua glória. E isso inclui cada detalhe da sua história. Pense na providência divina como a mão invisível de Deus guiando os acontecimentos da sua vida. Tudo isso é para te lembrar de confiar e esperar pacientemente no Senhor. Jeremias, capítulo 17, versículos 7 ao 8 nos ensina: Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor.
Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro. Não temerá quando chegar o calor, sua folhagem continuará verde. No ano da seca, não se angustiará, nem deixará de dar fruto. Confiar verdadeiramente em Deus exige algo difícil para muitos de nós: abrir mão do controle. Isso significa deixar de confiar apenas em si mesmo ou em outras pessoas. É parar de tentar consertar tudo sozinho e, em vez disso, permitir que Deus tome o controle. É uma entrega total, e essa entrega vai contra tudo o que o mundo moderno nos ensinou. Fomos treinados para manter o controle de tudo, da nossa carreira, dos nossos negócios, da educação dos nossos filhos, do nosso futuro. Vivemos em uma era que exige decisões rápidas e controle constante. Mas o modo como Deus opera é diferente. Isso não quer dizer que devemos abandonar nossas responsabilidades. Pelo contrário, devemos fazer nossa parte com excelência, manter uma boa atitude, sermos diligentes. Mas há situações em que precisamos parar de lutar com nossas próprias forças. Em vez de buscar uma promoção a qualquer custo, sentir inveja ou competir com os outros, devemos entregar tudo ao Senhor. Devemos entender que, em última instância, nosso controle é limitado. O que você pode controlar? Sua dedicação diária, sua atitude diante da vida, sua perseverança. O restante, os resultados, os caminhos abertos, as oportunidades, estão nas mãos de Deus. Ore para que Ele intervenha nas áreas que estão além do seu alcance. Ore por sabedoria no seu ambiente de trabalho. Ore por proteção e direção na vida dos seus filhos. Ore para que Deus veja o seu esforço e te recompense no tempo certo. Lembre-se, a Bíblia diz que você é abençoado quando coloca sua confiança no Senhor. Você é abençoado quando deposita sua esperança em Jesus. E aqui está algo que eu aprendi. Quando você confia totalmente em Deus, Ele se torna a sua força. Quando tudo parece escuro ou impossível, é nesse momento que você precisa confiar ainda mais. Nós servimos a um Deus que abre caminhos onde não há caminhos. Nossa fé não está nas promessas dos homens, nem nas habilidades humanas, mas nas promessas de um Deus eterno. Então, filho de Deus, cante se for preciso, mas confie no Senhor. Levante suas mãos em adoração, se for necessário, mas mantenha sua esperança em Jesus. Se trancar no quarto para orar, se isolar um momento a sós com Deus, faça o que for preciso, mas permaneça confiando. Deus ouve o seu clamor, mesmo no meio da dor. Agarre-se à sua palavra que não muda. Isaías capítulo 40, versículo 31. Nos lembra: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. A força vem quando esperamos no Senhor. Se você está se perguntando onde encontrar forças, a resposta está em esperar. Você pode esperar em oração, em adoração, meditando na palavra de Deus. Mas o mais importante é: nunca pare de esperar nele, nunca desista de confiar em Deus. Ele agirá no tempo perfeito. A bênção virá na hora certa, a porta se abrirá no momento exato. Isaías capítulo 40, versículo 31. É uma promessa poderosa. Renovação vem para quem espera. Corremos sem nos cansar quando esperamos. Caminhamos sem desfalecer quando confiamos. Então, continue. Avance mesmo em meio à luta. Espere no Senhor, porque Ele certamente vai te encontrar no seu ponto de necessidade. Às vezes, os tempos difíceis são bênçãos disfarçadas para os filhos de Deus. Veja os exemplos da Bíblia. Muitas pessoas passaram por momentos difíceis e Deus usou exatamente essas situações para mostrar seu poder. Ele é o nosso libertador. Ele é o Deus que salva. E essa verdade deve encher nosso coração de esperança, paz e alegria, porque não estamos sozinhos nas tribulações. Nunca fomos abandonados.
Gostamos de recitar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, conduz-me a águas tranquilas. Mas muitas vezes esquecemos da parte que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Sim, o Senhor é nosso pastor. Sim, Ele supre todas as nossas necessidades e nos conduz a lugares de paz. Mas o vale continua sendo parte do caminho. E a verdade é, os vales que enfrentamos como filhos de Deus não são acidentes. Eles são ordenados por Deus, com propósito, com direção, com amor. Existe um propósito para o seu tempo no vale. Como filhos de Deus, precisamos reconhecer que Cristo já venceu. O poder da ressurreição está disponível para nós. E precisamos entregar nossa vida à liderança e direção do Espírito Santo, permanecendo firmes na palavra de Deus. Chega um momento em que cada crente precisa tomar uma decisão. Eu permanecerei firme e seguirei a palavra de Deus, independentemente do que eu tiver que abrir mão ou de quem eu tiver que deixar para trás. É uma decisão corajosa. É escolher perdoar mesmo quando dói. É decidir caminhar pela fé, mesmo quando você não vê uma saída. Talvez hoje você esteja enfrentando ataques em alguma área da sua vida. Talvez você já tenha tentado de tudo para resolver, mas nada parece funcionar. Nada muda. Se esse é o seu caso, querido amigo, este é o momento de se posicionar em fé. Acredite no poder do sangue de Jesus. Ele pode libertar você de toda escravidão, trazer vitória e proteção sobre sua vida. Agora é a hora de se levantar com a autoridade da palavra de Deus e resistir às forças do mal. Fique firme, confiante na justiça de Cristo. O Salmo 56, versículo 3 nos lembra: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. E continua no verso 4. Em Deus, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me poderá fazer um mortal? Somos chamados a ser homens e mulheres que colocam toda a sua confiança no Senhor. E só conseguimos permanecer firmes quando nossa confiança está firmada nele. Se você está se sentindo preso, sobrecarregado ou sob ataque, lembre-se do que diz o Salmo 31, versículo 24. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Permaneça firme, permaneça em fé. O Senhor com certeza irá te resgatar no momento certo. Como filhos de Deus, precisamos nos levantar, erguer a bandeira do nosso Rei bem alto. Você é embaixador do reino dos céus. Resista às mentiras do inimigo com a verdade do Evangelho. Levante-se com a força do Espírito Santo. Levante-se com a força que vem de Deus. E enquanto você permanece firme, ore. Peça a Deus que esteja com você em tudo. Colossenses, capítulo 3, versículo 23 ao 24 nos ensina: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, cientes de que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E Gálatas, capítulo 1, versículo 10 diz: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Que consolo maravilhoso saber que nada do que fazemos para Deus é em vão. Nenhum ato de bondade passa despercebido por Ele. Neste mundo, há muitas coisas que parecem promissoras. Sucesso, riquezas, elogios, mas todas elas são passageiras e, no fim, não nos levam a lugar algum. Mas com Deus é diferente. Seu amor não tem limites. A jornada com Cristo não tem fim. Quanto mais andamos com Ele, mais doce se torna a caminhada. Deus não é apenas uma parte da nossa vida reservada para os domingos. Ele deve ser o centro de tudo.
Mesmo nas tarefas mais simples do dia a dia, como comer, trabalhar, cuidar da casa, podemos glorificar a Deus quando fazemos tudo com um coração grato. O segredo é esse: viver com amor, obediência e gratidão por aquele que nos capacita a desfrutar da vida. Quando Jesus é a motivação por trás de tudo o que fazemos, nossa vida se enche de alegria, paz e propósito. Somos abençoados e, por consequência, abençoamos todos ao nosso redor. Portanto, seja o que for que você estiver fazendo, faça para Deus. E quando chegar o momento, e ele chegará, decida permanecer firme. Siga a palavra. Perdoe, mesmo que seja difícil. Confie, mesmo sem ver saída. Levante-se e declare sua fé. Creia no poder do sangue de Jesus. Ele é poderoso para te libertar e te proteger de todo mal. Agora é o tempo de se posicionar. Tome uma posição com a palavra de Deus. Fique firme, confie e saiba que Deus está com você. O Salmo 56:3 nos diz: quando estou com medo, confio em ti. E continua: em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não terei medo. O que pode a carne fazer comigo? Somos chamados a ser homens e mulheres que colocam sua confiança no Senhor. E lembre-se, você só conseguirá permanecer firme quando a sua confiança estiver enraizada em Deus. Então, se você está se sentindo preso, cansado, sob ataque, lembre-se do que diz o Salmo 31, versículo 24. Sejam fortes e revigorem o coração, todos vocês que esperam no Senhor. Seja forte. Permaneça firme na fé. E quando fizer isso, o Senhor certamente virá ao seu encontro. Como filhos de Deus, eu creio e afirmo que este é o tempo de se levantar. Erga bem alto a bandeira do seu rei. Você é um embaixador do Altíssimo. Resista às mentiras do inimigo com a verdade do Evangelho. Levante-se com a força do Espírito Santo. Levante-se com o poder que vem de Deus. Enquanto você permanece firme na fé, ore, clame, peça ao Senhor que esteja com você em cada passo. E se eu puder ser completamente honesto, falando de coração aberto, nem sempre fui salvo, nem sempre fui o cristão forte e firme que talvez alguns pensem que sou. Eu lutei e ainda luto para amar meus vizinhos como deveria. Porque, sejamos sinceros, é difícil virar a outra face. É difícil ser um pacificador quando há pessoas que testam nossa paciência. É difícil amar todo mundo, porque nem todo mundo é fácil de amar. E mais, é difícil viver uma vida centrada em Cristo em um mundo que brilha com distrações. Mas sabe o que eu descobri? Eu percebi que a raiz da minha dificuldade era esta. Eu estava confiando demais em mim mesmo. Tentava fazer as coisas na minha própria força. E claro, me sentia sobrecarregado, frustrado, cansado, porque sozinho é impossível viver em paz com todos, especialmente com aqueles que me feriram. Mas quando eu oro por graça, quando eu permito que o Espírito Santo atue livremente dentro de mim, eu descubro que tenho força para deixar as coisas irem. Eu descubro que nem tudo merece minha atenção. Nem toda ofensa vale o meu desgaste. Sim, é difícil viver uma vida voltada para Cristo neste mundo cheio de distrações. Mas se eu oro por força, se eu reconheço minhas fraquezas, a graça dele me sustenta. O poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Sozinho, tenho muitas limitações. Tenho emoções que me enganam. Tenho sentimentos que me tentam. Tenho pensamentos que nublam meu julgamento. É por isso que não devemos confiar na nossa própria força, porque cedo ou tarde ela falha. Todos nós caímos se tentarmos viver essa vida sozinhos. Talvez você esteja se sentindo assim agora, lutando para viver de maneira reta, lutando para agradar a Deus, lutando para cumprir o chamado. Então eu quero te dizer, invoque a força de Deus.
porque sozinho você não conseguirá vencer essa batalha contra o inimigo. Você precisa do poder que há no sangue de Jesus. Você precisa do poder do Espírito Santo. A Bíblia diz: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Atos, capítulo 1, versículo 8. Jesus nos prometeu isso porque sabia que seria difícil enfrentar a vida com nossas próprias forças. Nós somos limitados em sabedoria, em entendimento, em força. Mas quando recebemos o Espírito Santo, algo muda. Recebemos poder, recebemos direção, recebemos vida. E é por isso que eu digo, sim, nós podemos viver pela força que há no nome de Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 9 diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E o que isso significa? Significa que quando estiver difícil, quando você se sentir fraco, invoque o nome que está acima de todo nome, Jesus. Se essa palavra falou com você, comente aqui embaixo. Eu escolho confiar em Deus. Seu comentário pode encorajar outra pessoa também. Fique firme, porque Deus é contigo. Nos vemos no próximo vídeo.